E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. E atenção, o trecho que vocês vão ver hoje, daqui pra frente, sobre Herbert Marcuse, um dos membros da escola de Frankfurt, ou na verdade do movimento de Frankfurt, foi retirado da nossa live, de preparação para o Enem e vestibulares. Então o trecho ficou muito bacana, eu fiz algumas edições para ficar mais dinâmico para vocês, então vocês vão ver esse trecho agora explicando a teoria, um pouco da teoria do Marcuse, vai ajudar vocês para o Enem, para os vestibulares e também para a redação, porque a ideia dele é muito bacana, tá bom? Então já peço para vocês deixarem uma curtida e se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. E vamos embora pro vídeo. Beijo. Vamos no Marcuse. Marcuse é o seguinte, esse é marxista no talão aí, é mesmo? Ou não é? Marcuse, vamos lá. Marcuse é um membro da escola de Frankfurt. Tá bom? Vamos lá, vamos entender o que o Marcuse diz aí pra gente. Marcuse tem grande influência do pensamento marxista e do pensamento freudiano. Atenção agora para vocês não perderem o fio da meada, tá? Marxismo e o pensamento freudiano. Ou seja, lembra que eu falei, gente, o mudo está latindo, eu peço 1000 perdões, tá? Não tem como. Tá? Lembra que eu falei pra vocês que tinha uma influência de Freud? Olha aqui. Em Freud, atenção, não tem vídeo de Freud aqui no canal, sou sem quase nada de Freud, tá? A história social do homem é a história do combate do prazer em prol do trabalho. Atenção nisso. Olha o que eu risquei ali pra vocês. Olha só. É um movimento, Bruno, exatamente. É um movimento intelectual, tá bom? Obrigado, obrigado, Vitória. Então a história social nossa, de nós seres aí, fala homem, então por isso que eu escrevi do homem, é a história do combate do prazer em prol do trabalho. E sem essa renúncia, a vida social seria impossível. Em outras palavras, Freud diz sobre a necessidade de da repressão dos nossos instintos para a manutenção e desenvolvimento da civilização. O que ele está querendo dizer? Se você for livre para escolher, você vai para o lado do prazer e não para o lado do trabalho. Como é gostoso o prazer. Eu não estou falando só de prazer sexual, não. Eu estou falando de prazer da vida. Fazendo qualquer coisa que dê prazer na sua vida. Como é prazeroso. Só que eu não posso, por exemplo, uma coisa que me dá muito prazer é isso aqui, ó. Uma coisa que me dá um prazer do caramba é isso aqui, ó. É isso aqui. Aqui, ó. É jogar videogame. Você sabe que eu sou viciado nesse negócio aqui. Já fui mais, né? O negócio é jogar videogame. Isso aqui me dá um prazer do caramba. Eu posso jogar videogame o dia inteiro e esquecer da vida? Não posso, porque eu tenho o mundo do trabalho. Eu não posso deixar de trabalhar. Eu tenho que fazer a renúncia do prazer para ir para o trabalho. Compreenderam? Então, para o Freud, é preciso ter essa renúncia, a necessidade de reprimir o teu prazer, os teus instintos, né? A repressão dos seus instintos, que o instinto eu iria para qual lado se fosse uma escolha natural? Para poder manter a sociedade funcionando, a civilização intacta, a civilização em pé, tá bom? Para o Freud, tá bom? Para o Freud, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando. O Thiago falou assim, ó, eu posso falar como músico, tudo que gravei até hoje tem relação com a minha realidade. Tem tom político, tanto que saí da banda porque eu não quis abrir mão da... o Thiago, exatamente. É um considerado movimento. Professor, um exemplo de filme completamente mercadológico feito nesse período, O Mágico de Oz, em 1939, tem que ver como é que ele foi em bilheteria. Eu acho que ele para sua época sim, viu, Gabi? Freud é o pai da psicanálise, que existe na indústria musical de irritar em aplicativos como o TikTok. Olha só o que vocês podem pegar. Por exemplo, quando eu falar sobre sociedade narcisista, materialismo histórico e dialético aqui, total. Marx não falava sobre isso também, de reprimir os prazeres por causa do trabalho. Vamos lá. O Marx, mas é um pouco diferente. Vamos lá, a gente vai entender isso aqui. Para Marcuse, Freud está correto. Tá? Ele concorda com Freud. Não se trata de uma condição natural, porém não se trata de uma condição natural e eterna, porque o Freud fala, se você não fizer isso eternamente, a sociedade não vai chegar à sua civilização, nunca vai ser civilizada. Então, eternamente para o Freud, tá? O Freud não é da escola de Frankfurt, tá? Mas eternamente para o Freud,
você tem que abdicar ou reprimir os seus instintos. O Marcuse acredita nisso, que você tem que reprimir. Mas isso não é uma condição natural e nem eterna, não é para sempre. Pois as imposições repressivas são produtos de uma organização histórico-social específica. O que ele está querendo dizer com isso? É como que essa sociedade te impõe. Não significa que todas as sociedades são assim e que nem sempre serão assim. É uma questão... Posso dar exemplo? Ou vou dar outro exemplo da minha vida. Quando eu tinha me formado professor, e eu estava desempregado lá no começo, fiquei muito pouco tempo desempregado, mas fiquei. Chegava numa segunda, terça à tarde, mesmo que eu ficasse em casa, sem trabalho, procurando trabalho e tal, mas mesmo que eu ficasse em casa, eu ficava de calça jeans, camisa, sabe? Porque eu não conseguia pensar que eu não estava trabalhando. Hoje, eu não vou mentir pra vocês, não. Eu tô de pijama, eu tô com essa camiseta lá embaixo, eu tô de pijama. Tô trabalhando. Mas porque eu tô em casa, acabei de chegar, tomei um banho antes da live aí, da revisão. Então existe um processo que impõe isso pra gente, que vem de cima para baixo. Então isso faz parte de uma organização social, histórico-social específica. Olha lá, a civilização pode surgir do próprio... Aí que tá. Agora é interessante isso aqui, ó, o que ele vai falar, ó. Prestem atenção. O que o Marcuse vai falar pra gente? A civilização, como é que o Freud falou, pode surgir do próprio desenvolvimento tecnológico. Ele falou, o próprio desenvolvimento tecnológico pode nos levar a uma sociedade mais civilizada. Atenção. Que criaria condições para a libertação em relação à obrigação do trabalho. A gente pode desenvolver tecnologia que tira um pouco da nossa obrigação da presença constante do trabalho. A gente pode desenvolver uma tecnologia que tira a gente. Vamos assim, tentar pensar algum exemplo? Internet. Eu trabalho menos tempo do que quando antes eu trabalhava 14 horas por dia. 14 horas por dia. Eu trabalho menos. Porque houve um desenvolvimento tecnológico que me permitiu isso, que é a internet. E para mim, graças a Deus, está dando certo. Não é para todo mundo que dá certo. Eu espero que eu torço para muita gente conseguir também. Para mim, está dando certo, por enquanto. Mas... Porque tem muita gente aí que é super competente e merecia mais espaço, isso que eu estou falando, tá? Então, olha só. Então, o desenvolvimento tecnológico pode nos ajudar, nos levar a esse processo de civilização, que a gente vai trabalhar e vai conseguir também ter o nosso momento, né? O momento do cafezinho, o momento do descanso. Mas aí que tá. Marxismo. Esse processo histórico se dá com a intervenção dos seres humanos. Não deixa para os outros. É nós. Somos nós. Eu ia falar, é nossa responsabilidade. Somos nós que fazemos isso. É a gente que luta por isso. Pode provocar um desenvolvimento tecnológico industrial. E a gente que reivindica menor carga de trabalho. A gente que reivindica nessa sociedade. Tá Marx aí, não tá? Para ele, a filosofia deve anunciar essa possibilidade. Olha a importância do filósofo. Se isso não ocorrer, se a filosofia não avisar, não instruir as pessoas, olha só a responsabilidade do filósofo. Teremos a perpetuação do desenvolvimento tecnocientífico a serviço da dominação e homogeneização dos indivíduos. Se a gente não tiver consciência de que depende da gente, para a gente poder, é possível reduzir carga de trabalho, estou dando exemplos práticos, tá? E ao mesmo tempo que tem uma sociedade produtiva, ele não está contra a produção, por favor. A gente tem uma sociedade produtiva, mas que ao mesmo tempo nos dê o direito de tomar um sorvete no fim de semana. Porque tem gente que não consegue ter esse direito, não pode, não tem esse direito. Tá? A gente precisa fazer isso. Se a gente não fizer isso, a gente vira escravo do desenvolvimento, da dominação. E olha lá, tal situação criaria o que ele vai chamar de homem unidimensional. O que é o homem unidimensional? Guardem isso, gente. Isso aqui é redação do Enem.
Essa é a aula da redação do Enem, por um monte de tempo que vocês podem encaixar, a gente vai falar isso. Ele é incapaz de criticar a opressão e construir alternativas futuras. Você vira um zumbi. Tá aqui, ó. Vou aumentar a tela para vocês verem. Chegou meu livro hoje do Homem Unidimensional. Ó, calma aí. Se o Thiago quiser, eu empresto depois que eu ler. Tá aí para vocês a dica, ó. Ó, a clássica crítica à sociedade industrial moderna, o principal símbolo literário da nova esquerda, tá? Por aí você tem aí os né? Tá lá, ó. Só a dica pra vocês aí, ó. Sociedade unidimensional, novas formas de controle, pensamento unidimensional, tá aí a dica pra vocês. Tá bom? Chegou hoje, chegou agora à tarde esse livro. Aí eu trouxe aí um conceito do homem unidimensional, deixei ali no Cielo para vocês no artigo que eu achei interessante para poder exemplificar, tá? Citar um artigo aí do que é o homem unidimensional. O homem unidimensional, para Marcuse, refere-se principalmente a um modo de vida condizente com o capitalismo vigente e também se expande de forma consensual e com grande tendência totalizante pelo tecido social. O cara é engolido pela massa, pela indústria. O cara é engolido. Esse é o homem unidimensional. De um lado, esse homem faz avançar os pressupostos do mercado pelo território econômico, social, político, cultural, científico, tecnológico, etc. De outro, avança ainda pelo território subjetivo, notadamente pela produção do desejo inconsciente. Daí que essa unidimensionalidade, por isso o termo, está atualmente pelos 4 cantos do planeta. Ela está praticamente em todos os lugares e em lugar algum, né?